Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou Letícia Moreira, analista de licitações pela Licitar Digital. Hoje o tema desse episódio é formalismo na licitação, cuidados e pontos de atenção. Para debater sobre esse assunto comigo hoje, eu tenho a honra de receber o professor Paulo Reis e a doutora Tatiana Camarão. Olá, pessoal! Apresentem-se aos nossos telespectadores, por gentileza. Pode começar, Tatiana. Eu sou a Tatiana Camarão, professora, consultora, sou diretora de Relações Institucionais do Instituto Mineiro de Direito Administrativo, especialista em licitações e contratos. Eu sou Paulo Reis, engenheiro civil e advogado, trabalho em licitações há muito tempo, sou professor e consultor de licitações para administração direta e indireta e membro fundador do Instituto Nacional de Contratação Pública. Perfeito. Pessoal, hoje a temática, ela tem sido ponto de muito questionamento por nossos internautas e também alguns clientes da Licitar Digital realizam questionamentos a respeito, tá? Que é a questão do formalismo mesmo nas contratações. Esses excessos, eles comprometem a eficácia de uma licitação? Como que isso pode ser analisado pela equipe? Qual que é o posicionamento de vocês mesmo em relação ao formalismo moderado, excesso de formalismo nos processos licitatórios? Tatiana vai me permitir começar? Claro. Atrapalha muito o excesso de formalismo, formalismo exagerado, tudo que é exagerado na vida atrapalha, né? Eu estava me lembrando nesse momento de um querido colega nosso, o professor Marcos Nóbrega, muito competente na área de licitações, muito irônico. O professor Marcos Nóbrega costuma dizer que licitação é um processo demorado, lento, trabalhoso, em que a administração busca separar o joio do trigo para no final contratar o joio. E o pior é quando faz isso com um processo efetivamente muito demorado, muito lento. E o processo da administração pública normalmente já é lento. Por uma série de fatores, não é por incompetência absolutamente, nós temos muitos colegas na administração pública competentes, mas o processo é demorado, é burocratizado por natureza. Muito embora a administração tenha caminhado nos últimos anos para o processo eletrônico, nós tenhamos alguns bons exemplos na administração, por exemplo, no Poder Judiciário, inclusive a Tatiana conhece bem isso, nós tivemos alguma evolução, sim, nesse assunto, mas efetivamente o processo licitatório é um processo demorado. Por isso mesmo ele precisa ser muito bem planejado. É um processo demorado por quê? Porque mexe com interesses de muita gente. De um lado, nós temos o interesse público, representado pelo órgão entidade que está realizando a licitação. E do outro lado, nós temos os licitantes. Quanto mais licitantes nós tivermos, melhor, na medida em que nós teremos uma efetiva competição. E eu sempre digo que a redução de preço no pregão, hoje, genericamente, nas licitações, porque elas são eletrônicas e todas elas praticamente têm a fase de lances, a redução de custos é em função da disputa. Não é porque o órgão é mais bonitinho, não é porque o órgão está situado em Minas Gerais, ou no meu estado do Pará. Não, é pela disputa. O licitante baixa o preço na medida que ele precisar fazê-lo para vencer de um concorrente. Então, licitante, isso eu também gosto de dizer muito nos cursos, porque é uma realidade. Pode parecer uma ironia, mas é uma realidade. Licitante só entra numa licitação com uma ideia. E a Letícia, que é da Licitar Digital, deve saber isso muito bem. Ele só entra com uma ideia: eu vou ganhar. Ele não admite que ele vá lá para perder. Até porque, se ele pensasse, não, eu vou para perder, ele nem ia. Ele ia fazer outra coisa melhor na vida. Então, imaginem, 10 licitantes, todos com a ideia fixa de que eu vou ganhar. Se você não tratar esse processo com uma forma efetivamente eficiente, eficiência é princípio constitucional.
Emenda 19, 1998, está lá no caput do artigo 37 da Constituição Federal. O processo, a administração precisa ser eficiente. Se você não trabalhar esse processo com eficiência, você vai levar 6 meses fazendo um processo. Quando acabar, é possível até que alguém dentro da administração diga: olha, eu não preciso mais, o prédio já caiu, não há mais necessidade, encerra o processo. E dentro do aspecto da eficiência, o formalismo moderado é muito importante. Veja, nós temos do outro lado pessoas. Nós conduzimos o processo, eu vou dizer nós como se eu fosse a administração pública. Hoje eu não sou mais, mas já fui muito tempo. Nós que conduzimos o processo somos pessoas. Os licitantes são pessoas. E seres humanos erram. Por exemplo, a Tatiana é torcedora do Atlético Mineiro. Isso comprova que seres humanos inteligentes podem errar, né? Isso acontece conosco, a administração, acontece com o licitante. Nós erramos. Eu fiz edital durante muitos anos da minha vida. Fazia com todo cuidado, submetia ao jurídico e pedia para o jurídico examinar com todo cuidado. Mas saíam coisas erradas. E que às vezes eu lia o edital, a minuta do edital, e dizia: está perfeito, não tem nenhuma dúvida. Aí eu recebi uma indagação: olha, isso aqui não ficou claro no edital. Tudo lá da mesma forma. O licitante, quando ele elabora a sua proposta, ele elabora com todo cuidado, vamos presumir, porque tem muito licitante sério nesse país. Então ele faz com todo cuidado para deixar as coisas muito claras, mas ele é um ser humano, ele erra também. Se nós formos julgar a licitação com um formalismo exagerado, nós vamos ter um desastre nesse país. Nós vamos ter, por exemplo, na fase de habilitação, a tendência é inabilitar todo mundo. Porque há erros comuns. Imagine um licitante, uma pessoa do comércio, cliente da Licitar, ele tem 10 licitações num dia. Ele tem que se preocupar com as 10 licitações. Ele comete em uma das licitações, ele esquece de colocar um atestado de capacidade técnica. Imagina que seja uma obra de engenharia. É um atestado, ele fez a obra, tudo bonitinho, ele tem o atestado, a obra está registrada, tem a RT no CREA, ou RRT se for no CAL, arquitetura, mas ele esquece de juntar esse documento. O que eu vou fazer? Simplesmente dizer para o licitante: você está inabilitado? E onde é que fica a proposta mais vantajosa para a administração que ele tinha me apresentado? Eu vou jogar fora. E a sociedade que fica reclamando porque é tributada, e quando eu falo sociedade, eu estou no meio. Eu pago tributos, eu pago impostos, eu pago taxas, e acho que é um absurdo que cobram no Brasil de impostos, tributos, taxas, etc. Mas por que se cobra tanto? Porque a administração pública precisa de recursos para poder funcionar. E aí eu pego a proposta mais vantajosa, obtida num certame eletrônico, muito disputado, e simplesmente o camarada esqueceu de trazer um documento e eu digo: tá fora da licitação? Não, nós tratamos no episódio anterior de diligência. Por que eu não converto esse processo numa diligência e permito que o licitante me comprove que ele efetivamente, antes da licitação, ele tinha esse atestado de execução dessa obra? Mas fala um documento novo. E documento novo, a legislação expressamente, desde a Lei 8666, veda a colocação de documento novo através de uma diligência. Temos que entender o que é um documento novo. Um documento que represente um fato passado antes da licitação não é um documento novo. O papel é novo. Hoje o arquivo eletrônico é novo. Mas o fato não é novo. O fato ocorreu antes da licitação. Antes dessa nova licitação, o licitante tinha concluído a obra e tinha baixado a RT, tinha o atestado de capacidade técnica, tudo bonitinho. Por que eu não vou aceitar isso? Então, fiquei feliz da vida quando lá no ano 2000
Veja que não é nada novo, nós estamos já em 2025. Lá no ano 2000, veio o primeiro decreto do pregão presencial, decreto 3555, decreto federal, decreto número 3.555 do ano 2000, e nunca me esqueço, lá no artigo 4º ele já dizia que a administração é obrigada a usar a diligência, é obrigada a tratar as dúvidas que existiram no processo de tal modo que elas possam ser esclarecidas pelo licitante. Isso não é novo, eu repito, isso foi lá no início do século. Já no final do século passado, o TCU tinha decisões a respeito do formalismo exagerado e o formalismo moderado. Então, eu sou plenamente favorável para o formalismo moderado. Por que não deixar o licitante demonstrar que aquilo que ele falhou, e ele falhou porque ele é ser humano, e o ser humano infelizmente falha, aquilo que ele falhou, na realidade foi uma falha absolutamente sanável, absolutamente resolvível dentro do processo. Ah, mas Paulo, outro licitante vai reclamar. Ele perde o direito de reclamar no instante que eu colocar isso como uma regra do edital, que, portanto, vale para todo mundo. Hoje é para o licitante A, amanhã é o licitante B, depois é para o licitante C, qualquer um vai poder atender o princípio do formalismo moderado, porque eu vou colocar expressamente isso no edital. Ah, mas Paulo, tem o risco dele, o licitante de propósito fazer um erro para depois levar vantagem. Ele não leva vantagem em hipótese alguma, porque daquilo que ele pudesse levar vantagem, nós vedamos. Então, repito, já falei demais, vou passar para a minha mestra Tatiana, mas a minha conclusão é: sou plenamente favorável ao princípio do formalismo moderado. Ele vem absolutamente ao encontro do princípio constitucional da eficiência. Muito bem, professor. Concordo com o senhor e o senhor foi muito feliz nas colocações. E eu acho que o formalismo moderado, ele inclusive é um princípio de todo o processo administrativo, está na Lei 9784, no artigo 2º, inciso 8º da Lei 9784, que fala da questão da observância das formalidades essenciais. Elas têm que ser, ali eu acho que até o contrário, o ônus da prova é nós demonstrarmos que é essencial que se tenha mantido uma decisão tão formal, e não o inverso nesse caso. Então, eu vejo aqui uma questão importante que alinha muito com o nosso último episódio, que é de tratar o formalismo moderado junto com a diligência. E essa previsão no edital, que todos os esclarecimentos, as dúvidas, todas as medidas necessárias para inclusive esclarecimentos de documentos, isso tem que estar no edital para dar essa segurança para o agente de contratação e pregoeiro, essa disposição, e isso trabalha a favor, mais uma vez, do agente de contratação e do pregoeiro. Como o senhor disse, nós não estamos imunes a cometermos erros. Eu tenho uma situação, sabe, Letícia e professor, muito interessante, prática, em que eu participando dessa licitação como advogada de uma empresa, e o concorrente, ele, na época, o office boy de uma empresa tratava ali do encaminhamento dos documentos dessa empresa, um funcionário, não sei bem quem era, enfim, que ficava por conta desses tratamentos. Eu sei que, ao entregar para o responsável que ia levar os documentos, ele esqueceu de entregar um dos documentos. E na minha época, que era uma época que o senhor falou, né? Eu sou também das antigas, era uma época que a gente entregava um envelope, pregão presencial, ele não entregou, e aí é que vem a questão, ele falava assim: eu vou mandar pelo fax, a empresa vai mandar agora, eu tenho o documento, e o pregoeiro falou: não podemos aceitar, porque estamos vinculados ao edital. Então, a alegação da vinculação ao edital, que é o princípio da vinculação, ele se sobrepõe à eficiência, à competitividade, ao interesse público. Então, nós temos que tomar cuidado com esse excesso de formalismo. Então, essa é uma questão muito interessante, porque não é tão... Eu tenho eu podia até citar acórdão sobre essa temática de não permissão de sanar erro, porque o edital não permite, então vamos colocar no edital. E tem um acórdão interessante
que fala literalmente do formalismo moderado. Eu vou mencionar ele, é o Acórdão 234 deste ano que passou, de 2024, do TCU, Tribunal de Contas da União, em que nós tivemos uma decisão em que a planilha do licitante estava incorreta, os dados informados eles foram colocados de forma não batiam, e o que o tribunal falou? Deveria ter sido aberta a diligência para efeito de uma correção desse erro, que é um erro de forma e não de conteúdo. É isso que a gente precisa entender. Então, acho que o formalismo ele deve existir para aquelas questões que são postas, mas ele não deve ser alçado, como quase sempre ocorre, como algo que é de observância extrema. Não, a gente tem que sopesar e tomar as medidas cabíveis para poder esclarecer quando tiver alguma dúvida, desde que também amparado ali no edital da importância de ter essa previsão editalícia. Então, acho que é isso que eu queria colocar sobre o tema. Eu tive uma licitação, sabe, Tatiana, Letícia, a pregão presencial, lá no início do pregão, era uma obra de engenharia. Imagine, Tatiana, uma licitação de obra de engenharia, uma planilha com 500 itens. Eu exigi que o camarada não erre item algum. É absurdo. Mas a questão não foi nem na planilha, a questão foi já na documentação. Àquela altura, as certidões federais eram 2. Ele trouxe uma e não trouxe a outra, e o edital exigia as 2. Tá? E não sei se você lembra, Tatiana, a Lei 10.520, quando ela saiu lá como medida provisória no ano 2000, depois a lei em si no ano 2002, ela dizia que o licitante ele podia ser punido se ele fosse inabilitado, porque o pressuposto é que ele, ao ir à licitação, ele atendia integralmente às condições estabelecidas. Declaração, né, professor, que era exigida dele de que ele Exatamente. sabe, a violação da declaração levava ele à punição. E nós, na estatal onde eu trabalhava, nós levávamos isso a ferro e fogo, nós puníamos realmente, tá? Então, só comparecia quem tinha realmente condições. Então, quando eu abri o envelope e vi que faltava uma certidão federal, o licitante que estava na minha frente, ele ficou com medo de ser punido. E ele veio, pediu a palavra e me disse mais ou menos assim: olhe, presidente, pregoeiro, eu realmente falhei, eu não trouxe a certidão, mas eu tenho a certidão, eu não estou aqui tentando burlar. Se o senhor entrar no site da Receita Federal, o senhor vai ver que a minha certidão está lá. O que eu fiz na hora? Entrei no site da Receita Federal. Entrei no site, estava lá a certidão dele. Naquela altura imprimi, porque o processo era todo impresso, né? Imprimi a certidão, coloquei nos autos, está habilitado. Você acha que o segundo colocado ficou feliz da vida? Não, eu vou recorrer. Meu amigo, cláusula tal do edital está prevendo isso. Então, seria um absurdo jogar fora aquela proposta mais vantajosa, depois de ter analisado toda uma planilha de 600 itens, eu ia jogar fora a proposta porque simplesmente o camarada tinha esquecido de levar um documento, de tantos que a gente exigia, né? Então é isso, o formalismo moderado é mais uma arma em favor do agente de contratação. Perfeito, pessoal. A gente pode concluir, então, nesse sentido que o formalismo moderado, ok, né? E o excesso de formalismo não é uma ferramenta muito, na verdade, nem um pouco, né, necessária de observação, desde que não exceda ali nenhum tipo de princípio estabelecido na legislação. O formalismo moderado ele se enquadra perfeitamente para que pregoeiro, agente de contratação possa conduzir o certame. Então, fica a dica para os nossos internautas que estão nos acompanhando e nos assistindo, né? Mais uma vez, gostaria muito de agradecer pela colaboração, professor Paulo, doutora Tatiana, o conteúdo de vocês sempre muito bem esclarecido, uma didática sempre muito boa para que a gente possa entender o conteúdo. Espero que eu os veja em breve em um próximo vídeo. Muito obrigada. Obrigada a você, Letícia. Obrigada ao grupo Estado Digital, mais uma vez, pelo honroso convite. E obrigado, professor Paulo, pela parceria. O prazer foi muito grande.
Tatiana, aprendendo sempre com você. Sempre que eu estou ao lado da Tatiana, eu aprendo alguma coisa. Letícia, muito obrigado pela gentileza. Parabéns ao Grupo Licitar. E, a propósito deste episódio especificamente, o que o agente de contratação não pode esquecer é que o primeiro objetivo citado no artigo 11 da Lei 14.133 é a busca da proposta apta a gerar o melhor contrato. Então, Isso se aí. essa proposta tem alguma falha, corrija essa nave, eu corrija. É insanável, aí não tem jeito. Aí desclassifica a proposta. Mas é uma proposta sanável e eu vou jogar fora a melhor proposta por uma bobagem, não faço. Então, parabéns a Licitar por provocar esse tema que é muito importante, que precisa ser muito difundido dentro da administração pública. Muito obrigada vocês dois, professor Paulo, doutora Tatiana. Obrigada também a você que nos acompanhou até aqui e nos assistiu. Espero que esse conteúdo seja de muita valia para que vocês apliquem no dia a dia, tanto a administração pública quanto os licitantes também. Obrigada, até o próximo vídeo.